Olá, olá, tudo bem? Aqui é o Ricardo Hashizumi que está falando e neste vídeo vamos descobrir se existe vida em outros planetas, segundo o Espiritismo. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você o seu like aqui para mim, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que nós vamos colocar aqui neste canal e vamos começar a conversar sobre esse assunto. Como você já deve saber, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus Cristo ali na última ceia dele, né? Então, na última ceia dele, ele pega e explica para os discípulos que acontecerão muitas coisas, né? Que eles ouvirão rumores de guerras e ouvirão falar sobre as guerras também. Ouvirão rumores de doenças e também sobre as doenças. E sobre desastres, tragédias, etc. Mas que era para eles não se preocuparem, porque ele enviaria o Consolador prometido, que lembraria todas as coisas que ele havia ensinado e ensinaria também as coisas que ele não pôde ensinar naquele momento. Então, a vida em outros planetas é uma das coisas que o mestre naquele momento não conseguiu ou não ia conseguir ensinar para nós naquele momento. Por quê? Porque ainda estávamos saindo ali da infância espiritual, ainda não tínhamos amadurecimento, ainda não tínhamos a ciência para compreendermos certas coisas. Então, por exemplo, naquela época, achava-se que o planeta era plano, né? Que não existia planeta, era um plano e o céu era uma abóboda, né? Como se tivesse um aquário em cima de um plano, né? E que Deus pintou as estrelas ali no céu para a gente ficar admirando, né? Então, nós éramos muito infantis, éramos muito atrasados ainda e com certeza não íamos ser capazes de entender vida em outro planeta, já que a gente nem sabia que existia outros planetas. Para a gente, a Terra era o único planeta que existia. Então, como que Jesus, naquele momento, ia ensinar sobre vida em outros planetas? Mas, mesmo assim, ele deixou algumas pistas sobre isso, né? Por exemplo, ele diz que na casa do meu pai existem muitas moradas. E aí, quando ele diz isso, hoje, estudando sobre o Espiritismo, nós entendemos que essas moradas são as diversas camadas que envolvem o planeta Terra e os outros planetas, porque não existe vida somente aqui na crosta terrestre. Existem em diversos outros níveis em que estão as diversas colônias espirituais desse planeta, assim como nos outros planetas também. Mas aí você pode me perguntar, mas Ricardo, não mandaram um robô ali em Marte para verificar se existia vida tal, e não encontraram nada, não viram nada ali? É verdade. Por que isso acontece? Veja, aqui mesmo no nosso planeta, nós não conseguimos, a não ser que você seja médium vidente, né? Normalmente, a maioria de nós não consegue enxergar os espíritos que estão à nossa volta. E eles estão à nossa volta o tempo todo. Na verdade, em muitos momentos, existem muito mais espíritos desencarnados do que espíritos encarnados em um dado local. Tem até gente que tem medo de ir no cemitério, né? Bobagem, os espíritos não estão lá no cemitério, não. Os espíritos estão em volta da gente o tempo todo, tá? E esses espíritos somos nós desencarnados, né? Nós, quando desencarnamos, nós perdemos o nosso corpo físico e ficamos somente com o nosso perispírito e nós somos o espírito. Então, veja, por que a gente não consegue enxergar os espíritos que estão à nossa volta? Porque eles estão vibrando numa frequência diferente. Você que talvez já tenha estudado física aí no ensino médio ou até na faculdade, você sabe que existem, por exemplo, ondas, faixas, frequências de ondas em que não somos capazes de enxergar. Então, por exemplo, ultravioleta e ultravermelho, né, nós não conseguimos enxergar. Eles ultrapassam a faixa de vibração que nós somos capazes de enxergar.
E por esse mesmo motivo não conseguimos enxergar também a vida em Marte, mas está ocorrendo ali a vida em Marte. Existem pessoas ali vivendo, encarnando e desencarnando ali, assim como acontece no planeta Terra. Só que o planeta Terra, de todos os planetas do Sistema Solar, é o planeta mais atrasado do Sistema Solar. Todos os outros planetas já estão em um nível evolutivo mais alto, mais elevado. E aí vamos olhar para alguns livros que fazem menção, que mencionam que a vida em outro planeta acontece assim como acontece no planeta Terra. O primeiro livro que você vai encontrar sobre vida em outros planetas é no próprio Livro dos Espíritos de Allan Kardec, da codificação de Allan Kardec, né? Este, inclusive, na verdade, é um dos fundamentos do Espiritismo. Pluralidade dos mundos habitados. Por trás de pluralidade dos mundos habitados, há também uma ideia por trás, que é evolução. Tudo evolui. Nós evoluímos, as matérias, os diversos elementos da natureza evoluem, o planeta evolui, tudo no universo evolui, tá? Isso que está por trás, é uma ideia que está por trás de pluralidade dos mundos habitados. Algumas pessoas até chegam a dizer que se Darwin já fosse alguém conhecido, se a palavra evolução fosse uma palavra comum já na época de Kardec, Kardec teria usado esta palavra ao invés de pluralidade dos mundos habitados. Ele teria usado o termo evolução nos diversos mundos dos universos. Na Revista Espírita de Allan Kardec, que é uma revista que Allan Kardec publicou todo mês, de 1858 até 1869, existem diversas menções, existem diversos diálogos entre médiuns e espíritos encarnados em outros planetas, encarnados em Saturno, encarnados em Vênus, encarnados em diversos planetas do Sistema Solar, encarnados em planetas que nós nem sabemos o nome, nós nem temos nome aqui para expressar os planetas que alguns espíritos vieram conversar aqui com a gente, através da mediunidade, através das pessoas ali que estavam trabalhando junto com Allan Kardec para criar a codificação espírita. Então, Revista Espírita de Allan Kardec, existem diversos casos ali de espíritos de diversos planetas que vêm conversar aqui com a gente para nos contar como que funciona a vida lá nos outros planetas. No livro Cartas de uma Morta, que é um livro que a mãe do Chico Xavier psicografou, escreveu ali através da psicografia do Chico Xavier, foi o primeiro livro que o Chico Xavier psicografou da mãe dele, né? Foi o livro da mãe dele. E nesse livro, ela também visitou diversos planetas por merecimento, né? Nunca é porque ela é mais bonitinha do que todo mundo ou coisa parecida, não. Não existem favorecimentos para Deus, tá? Deus não pega e fala assim, você é mais bonitinho, eu vou te deixar aqui num lugar mais gostoso para você. Não, Deus não faz isso. Tudo é merecimento. Você precisa trabalhar, você precisa estudar para merecer algumas coisas. E a mãe do Chico Xavier teve o merecimento de visitar diversos planetas do Sistema Solar e vir contar aqui para nós, através desse livro, Cartas de uma Morta, como funciona a vida nesses planetas, o que ela viu lá e qual que foi a impressão dela de visitar cada um desses planetas. Então, Cartas de uma Morta, este é um livro que está disponível em PDF na internet. Eu vou deixar um link aqui, tá? Desse livro. E aí você dá uma lida aí para você ver como que é legal a vida em outros planetas, porque são planetas mais evoluídos, mas não são planetas de espíritos puros, tá? Espírito puro é outro caso que eu já vou contar para você agora. No livro Renúncia, do Emmanuel, também psicografado por Chico Xavier. Nesse livro,
o Emmanuel está contando a história da Alcione, que é um espírito puro, que é um espírito que vive num planeta em que as pessoas não precisam mais reencarnar. Porque essa nossa condição de precisar reencarnar é enquanto ainda não conseguimos nos tornar espíritos puros. Nós, com o trabalho aqui na Terra, com o trabalho em outros planetas, um dia nos tornaremos espíritos puros. E quando isso acontecer, nós não precisaremos mais reencarnar. Por quê? Porque a nossa evolução vai continuar acontecendo, nós vamos conseguir evoluir sem precisar reencarnar. Porque a reencarnação, na verdade, é algo necessário para que nós consigamos evoluir, para que nós não estacionemos. Porque uma das leis de Deus é evoluir sempre. Então, quando você não precisa mais da reencarnação para evoluir, você não reencarna mais. E aí significa que você se tornou um espírito puro. Mas aí a sua evolução continua. A sua evolução continua e aí vai chegar um momento que você vai chegar a ser um espírito de nível crístico, que é o nível que o Espírito de Jesus conseguiu atingir. Que o Espírito não, que Jesus conseguiu atingir, né? Ele conseguiu atingir o nível de espírito crístico. E aí ele começa a assumir mais responsabilidades. Por exemplo, Jesus, ele é responsável não só pelo planeta Terra, que hoje em 2021, julho de 2021, ainda estamos em fase de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E ele comanda também um planeta que está em estado primitivo ainda, e um planeta feliz, que é um planeta em que os espíritos não precisam mais reencarnar, as pessoas não precisam mais reencarnar. Elas vivem ali apenas com um perispírito, elas não reencarnam mais. Então, nesse livro aqui do Emmanuel, ele conta um pouquinho, né? Lá no começo do livro, na verdade, um pouquinho de como funciona a vida em um planeta feliz, em um planeta em que as pessoas não precisam mais reencarnar, porque Alcione é um espírito puro que não precisa mais reencarnar. Ela reencarna no planeta Terra para ajudar uma pessoa que ela gosta bastante. Ela vem então para ajudar e não porque ela precisa disso para evoluir, tá bom? E antes de terminar este vídeo, eu gostaria porque talvez tenha alguma pessoa que acredite em UFOs, em discos voadores e assim por diante, tá? Olha só, eu acredito também que essas coisas sejam possíveis, que alguém consiga viajar no espaço com tecnologias avançadas, tá? Eu acredito nisso também. Mas eu não acredito, por exemplo, que estes seres, que provavelmente são muito mais evoluídos do que nós, porque nós não conseguimos viajar ainda pelo espaço para chegar até um outro planeta. Então, uma pessoa que consegue fazer isso, ela é mais evoluída do que a gente. Então, se ela é mais evoluída, então ela não tem aquela aparência que eles colocam aí nos filmes de extraterrestres. Ela é muito mais bonita do que nós. Elas são têm mais perfeição, têm mais beleza. Por quê? Porque a evolução, ela está ligada à beleza. Quanto mais evoluídos nos tornamos, mais bonitos também nos tornamos. Mais o nosso veículo perispíritico, ele se torna mais bonito. Aí você pode me perguntar, mas Chico Xavier não era tão bonito assim e tal, né? Por que ele não era tão bonito? Mas ele era um espírito bastante evoluído. Você vê pelo trabalho que ele realizou no planeta. Por causa do seguinte, muitos espíritos que são muito evoluídos, para não chamarem muita atenção sobre si por causa de beleza, eles vêm para o planeta Terra disfarçados. Então, Chico Xavier estava disfarçado. Para quê? Para que
as ondas mentais negativas ainda que as pessoas emitem, de inveja, por exemplo, por causa de beleza, não atingissem ele, para que ele ficasse protegido disso e para que ele conseguisse executar a missão que ele executou muito bem. Aliás, ele ultrapassou as expectativas dos espíritos do outro lado, né? Os maiores, os mentores da humanidade. Ele conseguiu fazer muito mais do que estava se esperando dele. Então, ele conseguiu cumprir muito bem a sua tarefa. E a forma que ele veio para o planeta Terra era um disfarce. Na verdade, ele é uma pessoa, fisicamente falando, uma pessoa mais bela do que ele aparentava ser. Ele apenas estava disfarçado, tá bom? Então, só para tirar algumas dúvidas nesse sentido, no sentido de extraterrestres e no sentido da questão do Chico Xavier. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui o seu comentário, o que você achou desse vídeo, se você gostou, tá? E curta este vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que nós vamos deixar aqui para você. E eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Até lá e um forte abraço!